Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Marcos Alvarenga, Conect, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje estarei lendo e refletindo sobre o texto histórico da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Esse texto, ele na realidade começa lá no iniciozinho do capítulo 15, onde judeus estavam se convertendo e produzindo uma doutrina, querendo agregar uma doutrina aos ensinos dos apóstolos, dos quais aprenderam com o Senhor Jesus. Eles diziam assim: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, houve essa dificuldade de aceitar pessoas dentro da Igreja de Cristo que não fossem circuncidadas, ou seja, queriam impor esta ação dentro da Igreja de Cristo. Porém, existia também aqueles que não concordavam com isso. Então, uma reunião foi convocada, como toda igreja, qualquer dificuldade, qualquer desavença, uma reunião foi convocada. E Paulo e Barnabé foram designados, juntos com outros irmãos, para irem a Jerusalém. E Pedro toma a palavra, e essa palavra, a mensagem poderosa de Pedro, em sua ideia central, traz grande esclarecimento e tira qualquer dúvida, tanto da igreja primitiva quanto da igreja de hoje. Diz o apóstolo Pedro em seu discurso: ele não fez distinção, ele quem Deus, não fez distinção alguma entre nós e eles, ou seja, entre nós judeus e eles, os gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum, diz Pedro, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então Pedro diz em síntese: a graça é que basta. E é pela graça que somos salvos. E tal discurso tem muito a ver com os dias de hoje. Existem pessoas que criam igrejas e fazem com que destas igrejas, os seguidores desta igreja, sigam às cegas o que ele entende que é a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Isso que difere a Igreja de Cristo para uma seita. A Igreja de Cristo segue os ensinos dos apóstolos, assimilados no momento em que eles ouviam e eram discipulados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a seita, os irmãos desta seita, se podemos chamar de irmãos, seguem cegamente aquilo que o seu líder diz que é de Deus. Então, qual a aplicação que poderíamos trazer? Primeiro, a graça é para todos, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Não podemos colocar etiquetas discriminando quem é salvo e quem não é salvo, quem pode ser salvo e quem vai ser salvo. Na realidade, é Deus que conhece cada coração. Então, devemos viver e pregar a graça de Deus. Segundo, a única sugestão que devemos oferecer aos nossos crentes e aos mais maduros crentes sejam obedientes aos ensinos de Deus, contidos em sua palavra. Fuja, se distancie de pessoas que se autodenominam apóstolos, profetas e dizem que tem uma palavra nova para a sua vida. Não! A única palavra que temos é a palavra de Deus, a revelação clara do coração de Deus,
ao seu coração e ao coração daqueles que recebem o Senhor Jesus como Salvador. Terceiro e último, ao ouvir qualquer recomendação de qualquer líder e o pastor, lembre-se, a última palavra não é do pastor, a última palavra não é do líder, a última palavra é de Deus. Então, por isso, examine a palavra após ouvir o discurso, a mensagem, examine a palavra e, sobre a orientação do Espírito Santo, receba essa palavra para aplicação prática de sua vida para o todo dia. Que a minha oração seja essa, que você tenha discernimento para entender a voz de Deus, o sopro do Espírito ao seu coração. Deus abençoe. Conecte Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.